A oração mais improvável da Bíblia não foi feita em um templo, nem em um monte, nem de joelhos em um quarto silencioso. Foi feita no ventre de um peixe gigante, nas profundezas do oceano, por um homem que estava fugindo de Deus. Jonas havia recebido uma missão clara: vá a Nínive e pregue contra a maldade daquela cidade. Mas ele fez o oposto. Comprou passagem para Tarsis, a direção completamente contrária. Embarcou em um navio e deitou no porão, como se pudesse se esconder do Criador do universo. Deus enviou uma tempestade. E não foi uma tempestade qualquer. Foi uma fúria do céu e do mar que fez marinheiros experientes, homens acostumados com o perigo, entrarem em pânico total. Eles jogaram a carga ao mar para aliviar o peso. Clamaram desesperadamente aos seus deuses. Nada funcionava. A tempestade só piorava, as ondas ficavam mais altas, o navio estava prestes a se partir ao meio. Até que descobriram a verdade. Jonas confessou. Estava fugindo de Deus, e a tempestade era por causa dele. A solução? Ele mesmo sugeriu: peguem-me e joguem-me ao mar. Então ele se acalmará, pois sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Os marinheiros hesitaram. Tentaram remar de volta para a terra, mas foi impossível. As ondas eram fortes demais. Então, sem outra escolha, fizeram o que Jonas pediu. Lançaram-no ao mar revolto. E imediatamente o mar se acalmou. Mas a história de Jonas não terminou ali. Nas profundezas do oceano, enquanto afundava, um grande peixe, preparado por Deus, o engoliu inteiro. Agora, Jonas estava preso. Tudo era escuridão absoluta. O cheiro insuportável de ácido e decomposição preenchia suas narinas. O som abafado e distante do oceano do lado de fora o aterrorizava. Não havia nenhuma saída visível, nenhuma esperança humana. E foi ali, no lugar mais improvável que alguém poderia imaginar, que ele orou. A Bíblia registra em Jonas 2, 1 e 2. Em minha aflição clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da morte gritei por socorro, e o Senhor me ouviu. Não há negociação nessa oração. Não há desculpas elaboradas ou promessas vazias. Apenas um clamor sincero, quebrantado, de alguém que finalmente reconhece quem Deus é e implora por misericórdia. E Deus responde. Jonas 2,10 diz: Então o Senhor ordenou ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Pense nisso por um momento. A oração nasce no fundo do poço, não no topo da montanha. Jonas não está em uma posição de força. Está completamente derrotado, humilhado, sem saída. E mesmo assim, Deus o ouviu. Deus respondeu, não para premiar a sua fuga, mas para redirecionar a sua missão. A disciplina de Deus abre caminho para o recomeço. Quando a oração vem acompanhada de arrependimento genuíno, Deus não apenas livra, ele recoloca você no caminho da obediência. A misericórdia de Deus não ignora o pecado. Ela o confronta, corrige e restaura. Você já precisou tomar uma decisão que mudaria completamente o seu destino. Neemias enfrentou exatamente isso. E a primeira coisa que ele fez foi orar em silêncio diante de um rei que tinha poder absoluto sobre sua vida. Neemias servia como copeiro do rei Artaxerxes, o governante do vasto império persa. Sua função era simples, mas de grande importância. Provar o vinho antes que o rei bebesse, garantindo que não havia veneno. Era uma posição de confiança extrema, mas também de risco. Um erro, uma suspeita, e sua vida poderia acabar. Naquele dia, o rei notou algo diferente. Por que seu rosto está triste? Você não está doente? Isso só pode ser tristeza de coração. E na mesma hora, Neemias sentiu o medo tomar conta dele. Demonstrar tristeza na presença do rei podia ser visto como descontentamento, deslealdade, até traição. Mas ele não conseguia esconder o que sentia. Semanas antes, ele havia recebido notícias que partiram seu coração. Jerusalém estava em ruínas, os muros destruídos, as portas queimadas pelo fogo, o povo vivendo em vergonha. Neemias chorou, jejuou, orou intensamente por dias, clamando a Deus por uma oportunidade de fazer algo. E agora, diante do homem mais poderoso do mundo, a oportunidade finalmente chegou. O rei perguntou, o que você quer? E antes de abrir a boca para responder ao rei, Neemias fez algo extraordinário. A Bíblia registra em Neemias 2,4. Então orei ao Deus dos céus. Foi uma oração relâmpago, feita em silêncio, mas absolutamente estratégica. Neemias não tinha tempo para se ajoelhar, não tinha espaço para elaborar frases longas. O rei estava esperando uma resposta imediata. Então, em questão de segundos, ele clamou ao Deus do céu pedindo sabedoria, favor e as palavras certas. E então respondeu ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo tem encontrado o seu favor, peço que me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus antepassados, para que eu a reconstrua. O rei olhou para ele, e então perguntou,
Quanto tempo durará a sua viagem? Quando você voltará? Neemias deu uma data, e o rei concordou. Mas não parou por aí. Neemias 2, 7 e 8 registra. Disse ainda ao rei: Se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas para os governadores da província a oeste do Eufrates, para que me deem passagem segura até que eu chegue a Judá. E também uma carta para Asaf, administrador das florestas reais, para que me forneça madeira. E o rei concedeu tudo. A Bíblia resume em uma frase poderosa. O rei concordou, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Neemias 2:8. Pense no que acabou de acontecer. Uma oração silenciosa, de poucos segundos, moveu o coração do homem mais poderoso do mundo. Neemias recebeu autorização para viajar, cartas oficiais de passagem segura e recursos materiais para reconstruir uma cidade inteira. A oração relâmpago de Neemias nos ensina algo crucial. Buscar a Deus no momento decisivo não é sinal de falta de preparo, é sabedoria. Neemias havia orado e jejuado por dias desde que recebeu as notícias sobre Jerusalém. Seu coração já estava alinhado com Deus. Mas no instante em que o rei perguntou, ele não confiou apenas em suas próprias palavras, confiou em Deus para guiá-las. E Deus respondeu de forma poderosa. Isso nos ensina algo. Quando você busca a Deus primeiro, ele abre portas que nenhuma estratégia humana conseguiria abrir. A oração mais compassiva da Bíblia foi feita por um homem que estava sendo atacado pela própria irmã. Pense nisso. O que você faria se alguém da sua própria família te traísse publicamente e então fosse castigado por Deus bem na sua frente? Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Ele liderava milhões de pessoas pelo deserto. Enfrentava rebelião constante, reclamações diárias, desafios impossíveis, mas o golpe mais doloroso veio de dentro de casa. Miriam, sua irmã, e Arão, seu irmão, se levantaram contra ele publicamente. Criticaram sua liderança. Questionaram sua autoridade. A Bíblia registra em Números 12:2. Será que o Senhor falou apenas por meio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? A traição veio de dentro da própria família, e Deus estava ouvindo. A resposta divina foi imediata e severa. Deus convocou os 3 ao tabernáculo, confrontou Miriam e Arão diretamente e defendeu Moisés com palavras contundentes. Ele deixou claro que Moisés era diferente de todos os outros profetas. Com ele, Deus falava face a face, claramente, não por enigmas. E quando a nuvem da presença de Deus se retirou da tenda, Miriam estava coberta de lepra. Sua pele ficou branca como neve. Vale lembrar que lepra era a doença mais temida da época, que significava isolamento total, exclusão da comunidade e morte social. Não sem motivo, Arão entrou em pânico. Ele se voltou para Moisés e implorou: Por favor, meu senhor, não nos castigue por este pecado que cometemos insensatamente. E Moisés, que tinha todo o direito de deixar a justiça divina seguir seu curso, que poderia ter ficado em silêncio e assistido sua irmã colher o que havia plantado, escolheu o caminho da compaixão. Ele orou: Ó Deus, rogo-te que a cures. 5 palavras em hebraico, nenhuma elaboração, nenhum discurso teológico, apenas um clamor direto, simples, compassivo. E Deus o respondeu. Números 12, 14 e 15 registra. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não ficaria envergonhada durante 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, poderá voltar. Assim Miriam ficou isolada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não prosseguiu a jornada até que ela voltasse. Deus curou Miriam. Mas a cura veio acompanhada de disciplina pedagógica. 7 dias de isolamento para que a lição fosse aprendida, para que a gravidade da rebelião fosse compreendida. Pense no que acabou de acontecer. Moisés foi atacado, humilhado publicamente pela própria irmã. Ele tinha todo o direito de ficar em silêncio, de deixar que a justiça divina seguisse seu curso sem interferência, mas ele fez o oposto. Orou por ela. A verdadeira intercessão une 2 coisas: amor pela pessoa e respeito por Deus. Moisés amava sua irmã o suficiente para clamar por sua cura, mas também respeitava a Deus o suficiente para aceitar que a resposta viria do jeito de Deus. Cura, sim, mas também disciplina. E é assim que Deus age. Ele não apenas retira o problema, ele cura e ensina ao mesmo tempo, como vimos acontecer no caso de Jonas. A lição é clara. Deus responde orações feitas em favor de outra pessoa, mas a resposta vem do jeito dele, não do nosso. É errado pedir a Deus para te fazer prosperar, te abençoar e te proteger do mal. Muitos cristãos têm medo de fazer esse tipo de oração. Parece ambicioso demais, egoísta demais, ousado demais. Mas a Bíblia registra um homem que fez exatamente esse pedido. E Deus o atendeu. O nome dele era Jabés.
Ele aparece em 1 Crônicas 4, bem no meio de uma genealogia. Aquele tipo de capítulo cheio de nomes que a maioria das pessoas pula. Mas Jabez não é apenas mais um nome na lista. Ele interrompe o padrão com uma oração curta, direta e ousada. E Deus respondeu. A Bíblia registra em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Jabez foi mais respeitado que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: Eu o dei à luz com dor. Jabez clamou ao Deus de Israel: Ah, se me abençoasses e aumentasses as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. O nome Jabez significa literalmente dor ou sofrimento. Sua mãe o nomeou com base na experiência dolorosa do parto. Imagine carregar esse nome a vida inteira. Toda vez que alguém te chamasse, você seria lembrado de dor, de dificuldade, de algo negativo. Mas Jabez não deixou seu nome definir seu destino. Ele orou com 4 pedidos específicos: bênção, expansão de território, presença de Deus e proteção contra o mal. Não era egoísmo. Era ousadia alinhada com os propósitos divinos. Ele queria crescer, mas não sozinho. Queria mais, mas com Deus ao seu lado. E a Bíblia conclui com uma frase poderosa: que Deus atendeu ao seu pedido. Não há nenhuma explicação adicional de como Deus atendeu. Apenas a confirmação simples de que ele disse sim. Jabez não era um patriarca famoso como Abraão. Não era um rei como Davi. Não era um profeta como Elias ou Jonas. Ele era apenas um homem comum, com um nome que carregava dor, e que ousou pedir a Deus por mais. E Deus honrou sua ousadia. A oração de Jabez nos ensina algo crucial. Deus não se ofende com pedidos ousados quando vem de um coração sincero e alinhado com seus propósitos. O problema não é pedir demais. O problema é pedir com motivações erradas. Quando você pede a Deus com fé e propósito alinhado, não há limite para o que ele pode fazer. A ousadia que honra a Deus não é presunção, é confiança na sua generosidade. Como acabamos de ver nesses exemplos, a Bíblia não ensina que a oração precisa ser longa, eloquente ou teologicamente perfeita para ser poderosa. Jonas orou do lugar mais improvável, o ventre de um peixe. Neemias orou no momento mais arriscado, diante de um rei absoluto. Moisés orou pela pessoa que o havia traído. Jabez orou por bênção, prosperidade e proteção, tudo de uma vez. E em todos os casos, Deus respondeu. O que essas orações nos ensinam? Que Deus não está procurando palavras bonitas ou performances religiosas. Ele está procurando corações sinceros, fé genuína e dependência total dele. A oração não é sobre quantidade de palavras, é sobre qualidade de coração. Não importa onde você está, no fundo do poço como Jonas, diante de uma decisão crucial como Neemias, lidando com traição como Moisés, ou simplesmente desejando mais de Deus como Jabez. O que importa é que você ore com confiança de Deus pode responder. Então ore. Ore com sinceridade. Ore com fé. Ore com ousadia. Porque o Deus que ouviu Jonas, Neemias, Moisés e Jabez é o mesmo Deus que ouve você hoje.